Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia transbordante da glória de Deus sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor possa trazer sobre você hoje um bálsamo de alegria, de gratidão e de plenitude no seu coração. Bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, muito feliz de estar aqui com você, mais um dia, amém? Toda honra, toda glória, aleluia, ao Senhor Jesus. Obrigada, pastora Nani. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, amém? Glória a Deus. Como que vocês estão? Estão bem? Como que foi a oração da madrugada? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha, hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 2, tá? Pode já abrir aí em Apocalipse 2, ok? Quando a gente terminar Apocalipse, a gente vai voltar, tá? Tô aproveitando o gancho pra gente esmiuçar, né? Aí depois a gente volta lá em 1 Coríntios, certo? Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Amém? Vamos orar para nós começarmos logo. Essa live, estou ansiosa para nós começarmos logo. Tem muita coisa para trazer hoje. Estou na Noruega. Uau, Nilceia. Deus abençoe você poderosamente. Amém? Shabbat Shalom. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, eu venho aqui, Senhor Deus, clamar, Pai, pela vida de todos que estão aqui. Consagro essa live a Ti, Senhor Deus, que seja um maná do céu, Pai. Que os Teus filhos possam se alimentar, Pai, de uma mesa farta, Senhor Deus, que vai ser entregue não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Usa a minha vida, Senhor Deus, como lhe apraz, de forma cirúrgica e de forma sobrenatural, no nome poderoso de Jesus. É isso que eu oro, é isso que eu declaro. Um dia abençoado para você, amém? Você que é meu aluno da escola de avivamento, 2h da tarde tem aula, Dimensões da Glória de Deus, vai ser poderoso. Hoje nós vamos falar de unção, então a gente vai entrar em coisas mais profundas, tá? Que está relacionado ao avivamento. Então, você que é meu aluno, não perca, tá? Não perca, ok? Certo? Apóstolo, por que sentimos muito sono na oração? Esse sono, queridos, é um sono da sua alma, porque nesse momento há uma batalha espiritual acontecendo. E você, presta atenção, o seu espírito está lutando. A gente está orando ali, mas o nosso espírito está lutando. E quando a nossa alma começa a viver esse processo de libertação, nós começamos a sentir muito sono. É igual, por exemplo, quando você vai na igreja, talvez há tempos atrás, chegava na igreja e tinha muito sono, porque ali é um campo também de glória, e seu corpo entra ali, tá? Corpo, alma e espírito, e aí começa a ter uma guerra espiritual dentro de você, e aí você começa a ter muito sono, tá? Porque é uma batalha espiritual, a nível espiritual, tá? Então, tem que repreender o sono, declarar. Você vai ver, ó, não tem sono maior quando a gente vai ministrar cura interior. As pessoas chegam a dormir na cadeira, porque é libertação profunda na alma, tá? E o corpo sente muito, certo? Mas tem vários sintomas, coceira, tosse, né? Eu sempre, trago para vocês, pessoa vai passar por libertação, por cura, tem muita, tem enjoo, dor de cabeça, não consegue, pinicação, coceira no corpo, e são infinitos os sintomas, tá? Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 2, amém? Agora, em Apocalipse de número 2, você já sabe que quem escreveu Apocalipse foi o apóstolo João, tá? Eu falei isso para você ontem. Agora, quem está trazendo uma mensagem para João é o Senhor Jesus, já no seu corpo glorificado, tá? Então, no capítulo 1 de Apocalipse, nós vimos o Senhor Jesus no seu corpo glorificado, certo? Agora, no capítulo de número 2, vai começar a mensagem às 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas têm uma conotação profética, tá?
E nós podemos ver isso como tempos, como o cristão nos dias de hoje e as fases da igreja, certo? As fases da igreja. Então aqui começa, para mim, aqui começa a ficar muito interessante, tá? E eu quero que você preste muita atenção. Nós vamos ler na íntegra, tá? E depois eu vou passar igual eu passei ontem, certo? É importante a gente ler o texto todo, ok? Depois vocês vão fazer as perguntas, se vocês quiserem, tá? Mensagem à igreja em Éfeso. Então, essas igrejas, elas estão na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, tá? Certo? Essas igrejas estão localizadas na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Depois eu vou arrumar um mapinha para vocês, vou pôr lá no grupo de vocês, tá? Então, vamos lá. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso, o anjo líder. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Você sabe já que 7 candelabros de ouro representam as 7 igrejas. Sei de tudo o que você faz, vi o seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera perversos. Examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, presta atenção, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro. Ou seja, Jesus vai tirar a igreja de seu lugar entre as igrejas. Mas a isto ao seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Um povo na época pagão que fazia muita idolatria, tá? Como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Você viu que eu coloquei lá na imagem do seu resumo uma árvore da vida, né? Então eu vou passar aqui, eu vou agora para quem já é aluno aí do Apocalipse, já tem um resumo, tá? Então agora nós vamos aqui, nós lemos o que Jesus está falando para a igreja em Éfeso, certo? Então vamos lá. No capítulo 2, essa mensagem, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer um aviso, uma exortação, elogio às 7 tipos de igreja, que corresponde às igrejas que foram passando na atualidade e os tipos de cristão que ainda tem nos dias de hoje. Eu vejo assim, essa é a minha visão, tá? Então essa carta da igreja de Éfeso, qual que é o elogio? Quem tem o resumo me acompanha no resumo. Qual que é o elogio? A igreja trabalhava duro, combatia falsos apóstolos e não tolerava o pecado, não tolerava nenhum tipo de perversidade. Obrigada, meu amado, tá? E qual que era o problema da igreja em Éfeso? Eles perderam o primeiro amor. Eles perderam o primeiro amor, eles estavam firmes na doutrina, mas sem paixão por Cristo. E muitos de nós, quando vêm para Cristo, se posicionam em Cristo, é aquele amor, aquele quebrantamento. Você sempre está ali com Cristo, mas vai passando o tempo e talvez você perde esse primeiro amor. E nós precisamos, queridos, sempre pedir para o Senhor Jesus nos aquebrantar e nos levar de volta para o primeiro amor. Então nós precisamos andar num lugar, já estou pegando aqui o gancho para pregar para você. Nós precisamos andar num lugar onde a gente sempre viva apaixonado pela presença do Senhor Jesus, sem perder o primeiro amor, amém? Qual que é a solução para a igreja de Éfeso? Qual que é a solução? Precisava lembrar aonde eles caíram, arrepender e voltar para o amor inicial. Então, queridos, o fato de você ter perdido o primeiro amor é grave. Então, se você hoje está como a igreja de Éfeso, que você perdeu o primeiro amor,
Como que você era no começo? Como era o seu relacionamento? Como que volta pro primeiro amor? Eu acho que o primeiro passo para voltar pro primeiro amor é você confessar que caiu e teve muitos, vou só trazer uma deixa aqui, nós já vamos voltar. Muitos perdem o primeiro amor porque talvez Deus não fez algo que você esperava tanto. Você estava esperando algo em Deus e não aconteceu, e talvez ali você se afastou do primeiro amor, você se frustrou. Talvez Deus começou a te dar as coisas que você começou a orar, e as bênçãos te afastou do primeiro amor. Talvez você estava no primeiro amor enquanto você estava doente, mas depois que Jesus te curou, você se afastou do primeiro amor. Talvez você estava no primeiro amor quando você ainda não tinha uma casa, não tinha esse emprego, não tinha esse esposo, essa esposa, mas depois que Deus te deu tudo isso, talvez você saiu do primeiro amor. Então muitas vezes são coisas, pessoas, frustração, cansaço de esperar, nos faz sair do primeiro amor. Mas para mim o passo para voltar para o primeiro amor, e eu sempre estou voltando para o primeiro amor, querido, é confessar que eu estou saindo do primeiro amor. É confessar que eu me afastei um pouco do primeiro amor. É falar assim: Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, me ensina a estar aqui por Você e não por qualquer outra coisa. Confessa: Senhor, eu me perdi em algum lugar. Me perdi em alguma frustração, Senhor. Me perdi em alguma dor, Senhor. Me perdi em alguma bênção que eu tenha recebido. Mas, Senhor, me ensina a voltar para o primeiro amor. Amém? Então, toda vez que eu quero voltar para um nível de intimidade a qual talvez eu sinta que eu esteja perdendo, eu falo: Senhor, me reconecta ao ágape, aquele amor. Amém? Então é isso. Primeiro, entrar na presença, confessar, analisar aonde você se perdeu, o que entrou, o que aconteceu na sua vida. Amém? Então vamos lá. E qual que é a recompensa que Jesus promete para a igreja de Éfeso? Quem vencer comerá da árvore da vida, tá? Que simboliza a vida eterna. E qual que é o significado profético da igreja de Éfeso? Representa as igrejas, tá? Aonde os cristãos são corretos na doutrina, estão fazendo o que é certo, mas eles perderam o fervor espiritual. Eles estão certos, eles não estão pecando, estão na doutrina, mas eles perderam o primeiro amor, ok? Agora vamos voltar aqui para o texto de Apocalipse 2, tá? Verso 8. Mensagem à igreja de Esmirna. Escrevo esta carta ao anjo da igreja de Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, e que esteve morto, mas agora vive. E você viu que aqui em Apocalipse, cada vez que escreve essa mensagem daquele, cada vez vai trazer uma característica diferente de Cristo, certo? Então vamos lá, meu café tá bom. Vamos lá. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é uma mensagem daquele que é o primeiro e o último, e que esteve morto e agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Mas como assim? Conheço suas aflições e pobreza. Aqui está falando da pobreza material. Mas, contudo, Jesus está falando: mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá dano na segunda morte. Então a característica dessa igreja aqui é uma igreja perseguida, tá?
Mas hoje tem pessoas, queridos, que quando vêm para Cristo e na primeira perseguição eles não dão conta. Na primeira pessoa da sua família que fala, agora você é um crentinho, agora você, nossa, eu prefiro você do outro jeito. Tem gente que não dá conta de sofrer perseguição. Mas olha só, nós estamos vendo aqui a característica de um tipo de cristão que é perseguido. Jesus está voltado à igreja de Esmirna, trazendo uma mensagem, falando assim, vocês aguentam firme. Vocês vão ser provados por Satanás e não me neguem nem mesmo diante da morte. E a própria Bíblia vai dizer que há vários tipos de semente em vários solos, mas tem uma semente que é lançada entre os espinhos e essa semente começa a crescer, mas ela é sufocada pelo espinho. E esse espinho, queridos, é perseguição. São pessoas, são caluniadores, pessoas que talvez perseguem você, tá? Então muitas pessoas não dão conta da perseguição, mas há uma vitória para quem é perseguido, tá? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Então, vamos aqui para o seu resuminho. O elogio para a igreja de Esmirna eles permaneceram fiéis, mesmo mediante problema, perseguição. E qual que é o problema deles? Não havia repreensão, não havia nenhum tipo de repreensão, ou seja, Jesus não chamou a atenção da igreja de Esmirna, mas um alerta sobre tribulação futura. Então Jesus, ele não trouxe um problema como trouxe na igreja de Efésio. Olha, vocês perderam o primeiro amor, era o problema. Aqui não havia nenhum tipo de problema, mas, olha, vou alertar vocês, o diabo vai passar vocês na prova e vocês precisam se manter firme. E qual que era a solução? Se manter fiel até mesmo mediante a morte, sem temer o sofrimento. E a recompensa era os vencedores, tá? Então, os vencedores iam herdar a coroa da vida e não ia sofrer nenhum dano, tá? Na segunda morte, certo? E qual que é o cunho profético da igreja de Esmirna? Representa a igreja que hoje, que foi perseguida ao longo da história, e os cristãos que enfrentam tribulação por causa da fé em Cristo Jesus. E eu vou dizer para você, há perseguição em todos os níveis. Se você aceita Jesus, você vai sofrer um nível de perseguição. Se você se mantém na posição e muda a sua vida, vai ter um outro tipo de perseguição. E geralmente são daqueles que estão perto de nós. E quando nós nos levantamos para propagar o evangelho, tá? Aí a perseguição ela vai aumentar, porque agora não é só a nível, a salvação já não está mais a nível pessoa, tá? Singular. Agora a salvação ela está começando a expandir para outras pessoas. E quando isso começa a acontecer, o diabo fica furioso. E aí o diabo vai usar pessoas para te caluniar, para te perseguir. Então eu quero que você entenda, aqui Jesus está trazendo outro tipo de cristão. Cristãos que às vezes estão em um lugar sofrendo perseguição, sofrendo dores muito grandes, com blasfêmias, com mentiras, falso. Eu lembro, queridos, no meu primeiro ministério, o padre chegou a falar assim para as pessoas, que quem fosse na minha seita não crismava, não ia tomar hóstia, não ia fazer as coisas lá da igreja católica, porque tinha muita gente da igreja católica frequentando a célula que eu tinha e sendo liberta, transformada, curada. Então imagina uma autoridade numa cidade e outros pastores religiosos com esse tipo de pauta. Então é desanimador? Sim, é muito desanimador. É desanimador, porque uma cidade pequena todo mundo fica sabendo. É muito desanimador, mas Deus honra, tá? É muito desanimador e naquela época eu não era tão madura emocionalmente como eu sou hoje. Hoje eu sou mais obstinada ainda em fazer o que tem que ser feito, certo? Então, queridos, mas naquela época ainda não. Eu era um pouco neófita ministerialmente, tá? Então eu quero que hoje você entenda, você que está passando perseguição, resista. Resista, queridos, porque grande é o despojo e a honra que o Senhor vai trazer sobre a sua vida. E eu preciso que você entenda isso. Tá? Agora nós vamos para a terceira igreja mencionada, a igreja de Pérgamo, tá? Agora eu tô aqui no verso 12. Escreva essa carta ao anjo da igreja de Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de dois lados. Ó, outra característica do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus, glorificado.
Conheço o lugar onde você vive e a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Então, Jesus elogia e depois aqui ele vai trazer a problemática. Você tolera, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai dar um tapa na cara de muitos pastores. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, falso profeta, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem ensinos dos nicolaítas, ok? Eu já vou trazer o adendo aqui para vocês disso. Portanto, arrependam-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei um maná escondido e também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo, quem ninguém conhece, e não a não ser aquele que o recebe. Então, vamos aqui para o nosso resumo da igreja de Pérgamo. Aqui está falando, queridos, de pessoas que são tolerantes com Jezebel, com o espírito de Balaão, espírito de manipulação. Pessoas, queridos, que estão com um pé na igreja e outro no mundo. Eu não estou falando que a gente tem que expulsar essas pessoas, mas nós precisamos confrontar essas pessoas. Amém? Nós precisamos confrontar essas pessoas. Então não adianta eu falar assim, eu preciso trazer uma pregação que agrada a todo mundo e massageia o coração de todo mundo, porque aí a maioria das pessoas vão gostar de mim. E se eu tivesse pregando esse evangelho, o Senhor já tinha, o Senhor não, esse tipo de mensagem talvez já tinha feito o meu nome ser disseminado muito mais rápido, como pregadora do evangelho. Mas como a minha palavra é confronto, e eu vou falar isso aí é pecado, meu irmão, tem que arrumar sua vida, tem que jejuar, tem que orar, você perde a salvação sim, eu não vou pregar o evangelho da hipergraça, isso incomoda muita gente. E quem não está preparado para viver esse evangelho, ele abomina, tá? Então vamos lá para a igreja de Pérgamo, aqui agora, certo? Qual que é o elogio desses irmãos aqui? Essa igreja, tá? Comprometeu a sua verdade, comprometeu sua essência. Essa igreja é uma igreja, queridos, que está corrompida, vamos se dizer assim. O elogio, eles permaneceram fiel a Jesus, mesmo vivendo onde estava o trono de Satanás. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Mesmo num lugar cheio de idolatria, onde Satanás tinha um grande poder de manipulação, eles se mantiveram fiéis. Então, eles estão fiéis a Cristo. Só que o problema, qual que é o problema? Eles aceitavam a doutrina de Balaão, misturando idolatria com imoralidade, tá? E dos nicolaítas, que praticavam práticas corrompidas dentro da igreja. Você pode comer isso sim, você pode, comidas consagradas a ídolo, isso, aquilo, aquilo outro. Então, era um povo, tá? Que tinha ensinamentos errados e contrários à essência de Deus. E eram coniventes com ensinamentos errados dentro da casa do Senhor. Qual que é a solução? Eles precisavam se arrepender, certo? Para evitar o juízo. E qual que é a recompensa? Quem vencer receberá o maná escondido, ou seja, revelação espiritual. E uma pedra branca com um nome novo, ou seja, a aprovação de uma nova identidade em Cristo, certo? Então, e hoje em dia, queridos, acontece muito isso, tá? Significado profético representa as igrejas, tá? Os cristãos que tentam misturar a fé com o mundo, comprometendo a verdade. Então você vai ver hoje, tem muita gente fazendo uma mistureba de coisa. Não, pode fazer isso sim, não sei o quê. Então assim, tão igual a igreja de Pérgamo. Tem muita igreja, querido, que tá cheio de mistura. Tá cheio de poder isso. Isso aqui não tem nada a ver, certo? E tem muita igreja hoje dessa forma, tá?
Então nós precisamos, tomar esse cuidado. Eles são fiéis, mas eles estão praticando as coisas erradas. Eles são fiéis, eles não estão negando o nome de Cristo. Eu quero que você entenda aqui. Eles não estão negando o nome de Cristo, mas as práticas deles estão erradas. Porque eles têm permitido Balaão, eles têm permitido Jezebel, eles têm permitido doutrinas, ou seja, ensinamentos errados, tá? Coisas profanas dentro do ambiente. Eu preciso que você entenda isso, ok? Tá? E o significado profético aqui, né? Que representa as igrejas, que mistura tudo nos dias atuais, certo? Então vamos aqui agora para a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, certo? Vamos lá para a quarta igreja agora. Estou no verso 18. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz, vi seu amor, sua fé e o seu esforço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Tá, então essa igreja tem crescido, tem avançado, tem perseverado, mas tem uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam, abandonam a prática de tais atos, matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Queridos, quem está falando aqui é Jesus. É Jesus. Essa fala aqui é de Jesus. Darei a cada um de vocês aquilo que os seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como dizem, é que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ou vara, de ferro, e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, qual que é o elogio a essa igreja? É uma igreja cheia de amor, é uma igreja cheia de amor, fé, serviço, paciência e perseverança, tá? Mas tolera Jezebel, uma mulher que ensinava imoralidades, idolatria. Então, queridos, hoje em dia nós temos muitos líderes que representam Jezebel, que representam Balaão, tá? Que talvez tenha ali uma essência que parece ser boa, perseverança, amor e tantas coisas, mas ensina a imoralidade. E, queridos, talvez essa palavra aqui, idolatria, pode ser corrupção espiritual. O pior pecado que tem não é o adultério, não é a fornicação, é o adultério espiritual. E o que é o adultério espiritual? Quando você adora qualquer outra coisa antes de Deus. Se você adorar um carro antes de Deus, é adultério espiritual. Tá? Se você adorar mais o seu pastor que Jesus, na verdade você não pode adorar nada, ou seja, a gente fala assim, eu te adoro, mas às vezes esse eu te adoro como eu gosto de você. Mas o que eu quero dizer aqui pra você? Qualquer coisa que você colocar acima de Deus é um adultério espiritual. Qualquer coisa. E o que Deus mais abomina antes de qualquer outro pecado é o adultério espiritual. E o que eu entendo dentro dessa exortação à igreja de Tiatira é que essa mulher
fazia as pessoas cometer adultério espiritual, talvez adorando a ela ou algum tipo de ensinamento, certo? Qual que é a solução? Arrependimento e rejeição dessa influência. As pessoas que estão ali. E esse líder ou essa líder se arrepender também. Qual que é a recompensa? Quem vencer vai governar as nações e vai receber o que é a estrela da manhã. Autoridade e intimidade com o Senhor Jesus. Vai receber da mesma autoridade que Jesus recebeu para governar as nações. E queridos, o que tem hoje, tá? É esse tipo de coisa dentro das igrejas. Tem líderes, queridos, que traz adoração aos anjos, adoração a objetos. Queridos, o pior pecado de todos é a idolatria. Então, apóstolo, então, quer dizer que se alguém adorar o ídolo lá na igreja católica, Deus abomina, mas Deus também tem a misericórdia e entende o tempo de ignorância de uma pessoa. Mas a partir do momento que essa pessoa tem uma visão aberta e quer continuar ali, aí o peso do juízo de Deus é outro, tá? Eu entendo que Deus tem misericórdia para muitas coisas, mas a partir do momento que a pessoa sabe que aquilo é errado, ela já leu que aquilo é errado, aí não, ok? Qual que é o significado profético, tá? Da igreja de Tiatira, tá? Ela representa as igrejas que permitem ensinos falsos, influências malignas e também os fiéis que resistem. Então, nós estamos falando de uma era aonde, queridos, tem muita mistura, tem muito fogo estranho, de líderes que querem adoração para eles, líderes, queridos, que se corromperam, líderes, queridos, que já não é mais salvação, mas é crescimento para mostrar, para falar que tem números. Então a gente tem hoje uma era de muitos falsos profetas que perderam não só o primeiro amor, mas se perderam. E eu vou dizer uma coisa para você. Esses dias eu questionei a Deus, falei, Deus, mas será que essas pessoas não conseguem? Entra numa iniquidade tão grande. O que é iniquidade? É uma cegueira espiritual. E eles estão na sua razão, eles estão no seu achismo, e Deus permite isso. Deus permite isso. Queridos, Davi, ele só caiu a ficha depois que a criança tinha nascido do adultério dele. Ele estava debaixo de um encantamento. E quando nós temos líderes que acabam entrando nesse lugar de corrupção, e pessoas às vezes que têm até entendimento e aceitam aquilo ali, essa pessoa entra debaixo de um engano, debaixo de um encantamento, vamos dizer assim, de Satanás, ok? Então eu quero que você entenda que se você vê um líder assim, não adianta você confrontar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que orar por essa pessoa. Senhor, tira a cegueira, porque essa pessoa está numa iniquidade. Ela está vivendo a verdade dela ela coloca a sua verdade sobre a palavra de Deus, ok? Estrela da manhã, queridos, representa, tá? Eu coloquei até aqui para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Cristo como luz e promessa da glória aos vencedores. Eu já vou ler para vocês o dicionário, tá? Que eu preparei aqui, certo? Ok? Então vamos lá, presta atenção aqui. Tá, vamos lá. Então, essa igreja, ela é característica, tá? Dos dias atuais. Tem muito, ok? Então, nós passamos 4 igrejas. Você que já se inscreveu aí no Apocalipse, pega aquela tabela que eu mandei para você. Então, aqui vou dar uma resumida aqui pra gente ler a tabela, que é bem interessante, tá? Vou dar uma resumida aqui. Efésios, o perigo de perder... Qual que foi? Efésios, conclusão. O perigo de perder o primeiro amor. Essa é a mensagem que a igreja de Efésios traz. Então, tem muitas igrejas hoje que estão vivendo muitas doutrinas, mas não tem fervor espiritual. Igreja de Esmirna, fiel mesmo diante a perseguição, opressão e perseguição contra os cristãos, que ainda existe, mas Deus chama essas pessoas para perseverar e serem consistentes ali na sua fé, na sua jornada. Pérgamo, cuidado com a contaminação espiritual. Então, a igreja se comprometendo à verdade para agradar o mundo, tá? Então, nós devemos rejeitar todo tipo de contaminação. Gente, uma das estratégias hoje do diabo é contaminar a igreja do Senhor. Ele não quer destruir, ele quer contaminar, tá? Tiatira, não tolerar o espírito
não tolerar o espírito de Jezebel. Essa é a mensagem central, né? Então, influências de imoralidade sexual, falsas profecias, continuam infiltrando, né, a igreja até os dias de hoje. E aí essa igreja, e a mensagem aqui de Apocalipse 2 é chamado ao arrependimento. Qual que é a recompensa se você se arrepende, se você sai do pecado? Então a gente vê o que? A misericórdia do Senhor. O Senhor falando assim, olha, mas se vocês se arrepender, se vocês parar com isso, vocês vão herdar isso, isso, isso. Então a misericórdia do Senhor ela é muito grande, tá? E a igreja deve ouvir o que o Espírito diz à igreja. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender, a igreja está morna, tá? O que é a igreja morna? A igreja clube, a igreja que você só vai lá domingo, a igreja que você só... eu tô na programação da igreja, mas você não tá com o seu coração na igreja, tá? Sua vida tá cheia de pecado, você mente, você é uma pessoa que trata mal as pessoas à sua volta. Então não adianta falar que você é de Cristo. Você pode falar, eu aceitei Jesus, mas... transformação é algo muito diferente, querido, de só ser uma pessoa participativa num lugar, tá? Então aqui eu pus no dicionário profético de vocês a seguinte, né? O anjo da igreja representa o líder daquela igreja, né? As 7 estrelas representa aí as 7 estrelas, os pastores, os mensageiros, tá? E o candelabro representa as igrejas do mundo. Primeiro amor é o zelo inicial, é aquele amor, é aquela coisa que a gente tem no começo. A árvore da vida representa a vida eterna para os vencedores. Sinagoga de Satanás, religiosos falsos que perseguem a igreja. Coroa da vida, recompensa para aqueles que permanecerem fiéis. A segunda morte é a condenação eterna no lago de fogo, tá? Segunda morte é a condenação eterna no lago de fogo. Nós vamos passar a primeira morte. Essa matéria vai para a terra, o Espírito de Deus vai voltar para Deus e a nossa alma, se nós estivermos com Cristo, vai para Cristo, certo? Mais para frente eu vou dar uma aula para você dentro de Apocalipse aqui, que eu acho muito interessante, tá? Espada de 2 gumes, a palavra de Deus que julga e separa. O maná escondido é a provisão espiritual para os fiéis. Pedra branca e um novo nome é a aprovação divina, seja de Deus, e a nova identidade em Cristo. Jezebel, espírito de corrupção, imoralidade, falsa doutrina dentro da igreja. Vara de ferro, autoridade e juízo de Cristo sobre as nações. Estrela da manhã, Cristo como luz e promessa, tá? Então pega lá agora aquela tabela que eu mandei para vocês lá, certo? Achem aquela tabela lá. Deixa eu ver, tá aqui. Tá. A tabela. Então, a igreja de Éfeso, em que período ela ocorre? De 30 a 100 anos depois de Cristo, tá? É a primeira igreja, certo? Então, qual que é a característica dessa igreja? Nós estamos falando aqui agora historicamente, tá? Qual que é a característica? Perdeu o primeiro amor, mas se manteve na doutrina. Qual que é o tipo da igreja de hoje que se assemelha à igreja de Éfeso? É uma igreja que mantém a doutrina correta, tá? Combate erros, heresias, mas perdeu a paixão, perdeu o fervor, vive de fé, tá? Vive de uma fé mecânica, vive engessada, vamos dizer assim. E o tipo de cristão que se assemelha à igreja de Éfeso? São pessoas que defendem a palavra, são pessoas que gostam de debater, pessoas que fazem o que é certo, tá? Mas perdeu aquele lugar da tenda de Davi. É na tenda de Davi, queridos, que a gente trouxe esse ano essa temática de um lugar de intimidade que você restaura o primeiro amor. É na tenda de Davi. Amém? Então, quem conhece, muito cristão, gosta de teologia, gosta de falar a palavra de Deus, sabe o que é certo e o que é errado, mas não tem uma vida de fervor, não tem aquela paixão em Cristo, tá? Aí a igreja de Esmirna, ela acontece entre 100 a 300 anos depois de Cristo, tá? Qual a característica? Sofreu intensa perseguição sobre o Império Romano. Então, qual que é o tipo dessa igreja hoje? São igreja que enfrenta perseguições, dificuldades, mas se mantém fiel em Cristo e não se compromete, tá? Então, eu poderia dizer para você, é a igreja que é você hoje, que você se mantém fiel, sofre perseguição, é taxado de crentinho, disso e daquilo, tá? E qual que é o tipo de cristão dessa igreja? Sofre provações, até perseguição, mas se mantém firme e leal a Deus, priorizando acima, tá? Priorizando Deus, a fé, acima do conforto, tá? Então,
Porque muitas vezes, queridos, por nós vivermos o evangelho, o diabo nos tira de um emprego. O diabo nos rouba nas finanças, tá? E eu preciso que você entenda isso. Então, na igreja agora de Tiatira, que acontece entre 600 a 1500 anos depois de Cristo, é chamada igreja medieval, certo? Então, é nessa igreja, qual que é a característica dela? Dominada pelo sistema corrupto da Idade Média e pela influência de Jezebel espiritual, tá? O que é Jezebel? Manipulação. Então, a gente sabe que a igreja, para muitos líderes, não é um lugar de salvação, mas é uma empresa, tá? A gente sabe disso. Então, qual que é a característica hoje em dia da igreja, tá? Que a gente pode trazer aqui, né? Essa mensagem da igreja de Tiatira para a igreja que tem boas obras e amor. Igreja faz evangelismo, ganha pessoa para Jesus, faz encontro, faz programação, até mesmo às vezes tem ONG, tem isso, mas tolera falsas doutrinas e práticas erradas, deixando o pecado infiltrar. Talvez para agradar os membros, talvez para manter o dízimo, as ofertas, porque talvez se pregar a verdade, talvez se trazer, confrontar o pecado, pessoas vão sair da igreja. Talvez os membros não vão gostar. Tem queridos, tem membros que mandam dentro da igreja, tá? E é o Senhor Jesus que manda na igreja. E qual que é o tipo de cristão, né? Aqui, da igreja de Tiatira? É aquela pessoa, queridos, tá? Que professa a fé, mas mistura crenças, comportamentos que não agradam a Deus. Vou trazer aqui, vou falar, vou ser curta e grossa aqui pra você. As pessoas que ficam misturando neurociência, isso e aquilo com Cristo, com Jesus. Eu acredito, queridos, que tem muitas ferramentas que, né, podem ajudar uma pessoa emocionalmente. Mas o Evangelho de Cristo ele não pode ser misturado. É o Evangelho de Cristo. E tem muita gente hoje enfeitando, floreando esse Evangelho para agradar pessoas, tá? Então é aquela pessoa que se contamina. Então nós temos que tomar muito cuidado com contaminação. O Evangelho é o Evangelho, tá? Então tem pessoas tentando trazer, florear, misturar coisas. Então não se pode fazer isso, ok? Aí nós temos aqui a igreja de... eu acho que eu pulei... Será que eu pulei Pérgamo? Deixa eu ver. Ixi, eu acho que eu misturei aqui, hein, gente? Deixa eu ver se eu misturei aqui. Eu falei, né? Eu falei Efésios, Esmirna. Gente, eu não falei Pérgamo, tá? Pérgamo, a igreja, né, comprometida, certo? Então, a igreja de Pérgamo, ela misturou com o paganismo após, né, Constantino legalizar o cristianismo, certo? Então, é a característica para os dias atuais aqui da igreja. E qual que é o tipo de igreja hoje, né? A igreja de Pérgamo, qual que é o tipo de igreja hoje? Continua crendo em Cristo, mas permite influências mundanas e compromete a pureza do evangelho. E qual que é o tipo de cristão, né? Eu vou ler depois Tiatira de novo, acho que eu misturei. Professa a fé, mas mistura crenças e comportamentos que não agradam a Deus. Então, nos dias atuais, a gente vai ver, amanhã nós vamos fazer o resto, tá? Nos dias atuais, queridos, nós vamos ver uma variedade de características da igreja. O Senhor está lá curando, batizando, libertando? Sim, Ele está lá, tá? Ele está lá. Só que tem muitas igrejas que têm essas características. E aqui o Senhor Jesus nos dá 7 características. Tem uma que é modelo, é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, querido, é modelo, tá? Agora, nós precisamos entender que até hoje nós temos igual, vou ler aqui, ó. Começo. Cristãos que têm boa obra, mas perdeu o primeiro amor. A igreja que sofre perseguição e aguenta firme. Igreja que professa a fé, mas mistura crenças e comportamento. A outra igreja que faz o bem e tem fé, mas aceita ensinos, comportamentos e enfraquece em sua vida espiritual. Então tem igreja, queridos, que faz o bem, tem fé, mas mistura as coisas para agradar o ser humano, tá? Tem outra igreja que parece espiritual, mas sua fé é superficial e sem transformação. Então, quantas igrejas nós sabemos que tem pregação, mas não tem transformação?
Quantas igrejas, queridos, que a palavra de Deus chega ali, mas não tem transformação. A pessoa está 20 anos ali fumando e frequentando aquela igreja. Então não tem libertação naquela igreja, mas por quê? Porque é uma igreja que parece espiritual, mas ela não é espiritual, tá? Aqui é a característica da igreja de Sardes. Parece espiritual, mas sua fé é superficial, sem transformação real. O evangelho de Cristo, queridos, ele tem que transformar as pessoas, tá? Porque se não transformar, você está vivendo um evangelho errado, você não está negando a si mesmo. Aceitou Jesus? Você vem do jeito que você tá, drogado, prostituto, prostituta, rouba, mente, engana, você veio do jeito que você tá, aceitou Jesus. Mas se manter andando com Jesus, se não praticar o negar a si mesmo, tomar a cruz e caminhar do lado de Jesus, não tem transformação, não tem libertação, não tem cura, tá? Aí a característica aqui da igreja da Filadélfia. Vai vendo só. Vive em obediência e perseverança, buscando agradar a Deus em tudo. Filadélfia. Vive em obediência e em perseverança, buscando agradar a Deus em tudo. É aquela pessoa, queridos, que pensa, será que eu vou agradar a Deus fazendo isso? Será que se eu falar isso? Então é uma pessoa que chegou na estatura ideal. É perfeita? Não tem pessoa perfeita, igreja perfeita. Mas essa é a estatura que Cristo precisa, tá? Agora, a última igreja, Laodiceia, a igreja acomodada, sem fervor espiritual, confia mais em si mesmo do que em Deus, confia mais no seu dinheiro, confia mais nos seus status, confia mais na sua força do braço. Então, a igreja de Laodiceia é a pior de todas, tá? Então, olha, essas 7 igrejas, queridos, elas, vamos aqui olhar agora para o contexto escatológico. Elas representam fases da igreja, porque você vai ver que cada igreja dessas foi um período, tá? Cada uma dessas igrejas tem um elogio, tem uma exortação, a solução e uma recompensa. E se nós trouxermos hoje a característica dessas 7 igrejas, nós vamos aplicar ela dentro da igreja atual, onde nós temos essas 7 personalidades, esses 7 tipos de altares hoje funcionando, tá? Então, queridos, eu quero que vocês abracem uma visão que eu vou trazer aqui para vocês. Aceitou Jesus, você pode vir do jeito que você quiser. Porque você não tem que mudar, é Jesus que te transforma, tá? Aceitou Jesus, você vem do jeito que você está. Mas o primeiro passo para viver o evangelho de transformação é negar a si mesmo. É negar a vontade da sua alma, é negar a vontade da sua carne, é negar a si mesmo. E o evangelho é negar a si mesmo todos os dias. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A porta é estreita e poucos vão passar por ela. Não é muito não. A Bíblia vai dizer a porta é estreita e poucos vão passar por ela. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém estiver perseguindo você, porque você parou de fumar, parou de beber, parou de falar mal dos outros, parou de estar na roda dos escarnecedores, glorifica. Fala assim, fulano, olha, eu já tô cheio de você ficar, porque tem gente que enche o saco. Tem gente que faz piadinha, é sarcástico. Fala, fulano, eu tô feliz assim, eu tô bem assim. E queridos, às vezes os familiares preferem, tá, ver essa pessoa do jeito que tava antes, na droga, na festa, do que agora no formato atual. Porque essa pessoa agora nessa formatação, onde Cristo tem ela em transformação, essa pessoa é chata pra ela. Ah, antes você falava besteira comigo, agora você não fala. Antes você bebia uma cervejinha comigo, agora você não bebe. Poxa, nossa, tá careta, hein? Queridos, sai fora desse povo. É tudo peça de Satanás. É tudo peça de Satanás, tá? Peças que Satanás está usando para talvez te levar para aquele lugar que você já esteve. Então, queridos, tem muitas mães endemoniadas e pais falam, eu prefiro meu filho do jeito que ele era, agora ele tá aí, querendo pagar um de santo, querendo ler a Bíblia para todo mundo. Glória a Deus, que saiu da bebida, saiu das drogas. Mas, queridos, quando o Evangelho de Cristo, lembra que eu falei para vocês, né, na última aula da Escola de Avivamento, quando nós estamos em Cristo, para quem está se perdendo, nós temos um cheiro horrível, as pessoas não nos toleram. Mas não é as pessoas em si que não nos toleram, é os demônios que estão nela que não nos toleram. Porque o nosso cheiro é agradável mediante o Senhor, mas para essa pessoa o cheiro não é agradável.
Porque Satanás faz com que essa pessoa sinta o cheiro de Cristo em nós. E como nós estamos na salvação e vivendo para a salvação, para essas pessoas nós não somos agradáveis, certo? Então nós precisamos, queridos, continuar e perseverar. Vai ter perseguição, sim, em todos os níveis, tá? Nós seremos igreja perseguida uma vez que estamos vivendo o evangelho correto. Se ninguém te enche o saco, se ninguém te persegue, começa a questionar: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Queridos, a igreja que é clube, a igreja que é tudo mil maravilhas. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Muitas igrejas hoje estão como Éfeso, Esmirna, né? Esmirna porque são perseguidas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. E poucas são como a igreja Filadélfia. Poucas são como a igreja Filadélfia. Amém? E eu quero aqui trazer algo para vocês. O diabo ele vai tentar de tudo para te comprar. E se você for uma pessoa liberta completamente, você nunca vai se vender. Mas se você não for liberto e você tiver algum pezinho ali em algum lugar, ou no poder, ou no dinheiro, ou na perversidade sexual, o diabo ele vai conseguir te dominar. Então, eu vou dar um meu conselho para você. Jejue tanto ao ponto de você esquecer quem você já foi um dia. Ao ponto de você não se reconhecer mais na nova identidade em Cristo. Ao ponto de Jesus apagar em você todo flagelo e resquício do que você já foi um dia nas garras de Satanás. Porque se você for uma pessoa que jejua, que ora, que tem intimidade, você não vai conseguir mais viver para as coisas desse mundo e você vai perder a paixão pelas coisas desse mundo. Querido, você pode até comprar um carro, mas você não vai ter aquela coisa que você já teve um dia por causa de um carro. Você pode até fazer uma viagem, mas você não vai mais idolatrar ou amar tanto uma viagem como você talvez já amou um dia. Porque a partir do momento que Jesus te dá a nova identidade, a sua maior objetivo de vida é o quê? É a glória. É estar com Cristo, é orar, é pregar o evangelho. O seu prazer, a sua plenitude vai estar só nessas coisas. E as coisas do mundo, até a comida que antes você gostava demais, ela perde o sabor. Você continua gostando, mas ela não tem mais o sabor porque você jejua tanto. Ao ponto do Senhor equilibrar todas as suas emoções, todos os seus sentimentos. Tirar todo tipo de pecado na raiz. Quem aqui já jejuou tanto? Que aí você fala, gente, eu gostava tanto dessa comida. Agora parece que eu não gosto mais. O povo que segue Jesus está sempre em transformação, está sempre numa nova moldura. Você sempre está diferente. Você sempre está numa nova identidade em Cristo. Porque Jesus vai te aperfeiçoando. Amém? E por mais que você ache assim, nossa, agora eu cheguei na estatura, ainda tem coisa. Coisa às vezes que você não consegue ver agora. Mas permita sempre que o Senhor esteja te esquadrinhando. Esteja te refazendo. Amém? E veja, sempre leia essa tabela, você que vai fazer, ó, para quem quiser fazer a inscrição, tá? Do seminário do Apocalipse, faça, vai ser poderoso. Nós vamos falar, eu vou passar com vocês todos os capítulos de Apocalipse. Nós vamos falar sobre o reino milenar dos 1000 anos. Nós vamos viver o Apocalipse Bíblia. E no dia do nosso seminário, eu vou trazer outros temas que são polêmicos que eu não tenho coragem de abordar em live, tá? Não tenho coragem. Porque já é muito hate que eu já tenho, então se eu abordar em live é complicado. Falar de alienígena, falar que os alienígenas são anjos caídos e coisas assim, certo? Tá? Então faça a sua inscrição, certo? Porque vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Então tem muitas coisas, queridos, que eu vou falar uma coisa pra você. Mentiram demais para nós, a sociedade, a nova ordem mundial, tá? Eles mentiram muito para nós. Muita coisa, queridos, é mentira, tá? Muita coisa é ficção. Porque sempre quiseram ocultar Deus do ser humano e defender certas ciências que são
completamente inventadas, tá? Então assim, abre a sua mente, expande a sua mente. Eu vou trazer contexto, texto, vou trazer referência, porque eu jamais vou abordar temas tão polêmicos sem dar para você um bom embasamento e introdução. Então vocês sabem que quando eu prometo algo, entrego muito mais, tá? E o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que você tem de mais precioso nessa era apocalíptica a qual nós já estamos, tá? O que você tem de mais precioso é a unção. E unção é intimidade. Unção é intimidade. O que nós temos de mais precioso é a unção. Unção é intimidade. Unção é uma igreja que ora, que tem a presença. O que é unção? É a presença, o poder de Deus sobre você e em você. É o que te faz enxergar, é o que te faz ter discernimento espiritual, é o que te faz ver além da matéria, é o que te faz discernir que não é a pessoa, mas é um demônio atuando ali, certo? E nos últimos dias, quem tiver unção será multimilionário, mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de um tempo em que a unção vai se esgotar, porque o diabo vai vir com muita força sobre a raça humana. E as pessoas não vão conseguir buscar o Senhor. Mas aqueles que estiverem, tá? Aqueles que estiverem findados na rocha, buscando, vão ter um tesouro infinito, ok? Vão ter um tesouro infinito, tá? Então, eu quero que você não deixe nunca esse lugar que é a tenda de Davi. É esse lugar de intimidade. É esse lugar onde Jesus te encontra todos os dias. E é nesse lugar que a unção vem de forma mais genuína e avassaladora. Então, quando você estiver, tá? Quando você estiver ali na tenda de Davi, no seu lugar, tenda de Davi é o seu cantinho de oração, fala: Jesus, me enche de unção. Eu quero mais do Espírito Santo. Leve uma vida jejuada, porque você não vai sofrer. Porque a unção, queridos, nos conserva na plenitude. A unção nos conserva com a mente organizada. Pode ter um problemão, mas a paz que excede todo entendimento está dentro de você. Amém? Certo? Eu quero que você entenda isso, tá? Então, eu deixei uma tabela para você que já se inscreveu dessas 7 igrejas. Tá lá, ó, bem bonitinho, ó, 7 igrejas. Tá lá bem bonitinho. Releia ela para você aprender, para você gravar, tá? Ela é muito importante, tá? Ela fala sobre as eras da fase da igreja, tá? Então, se prepara, amém? Glória a Jesus. Ó, que você tenha um dia abençoado. Amanhã nós vamos fazer Apocalipse 3, certo? Vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer? Eu vou ficar mais 3 minutinhos. Se vocês têm alguma pergunta que vocês querem trazer aqui, faça uma perguntinha agora que eu vou responder, relacionada ao tema, tá, gente? Ao tema de Apocalipse, do que nós lemos. Se você quiser, pode mandar, tá? Pode mandar, certo? Vamos lá. Glória a Jesus. Pode fazer, vamos lá. Manda a perguntinha. Cadê as perguntinhas? Se for uma perguntinha muito... tá ficando só 24 horas salva, a outra o pessoal já tirou, certo? Vamos lá. Manda a perguntinha. Cadê a perguntinha de vocês? Cadê? Não, eu não vou responder coisas ainda que é pra lá pra frente, tá? Vai ter impartição na formatura da escola de avivamento? Com certeza, tá? Como vai ser o arrebatamento? Num piscar de olhos. Deixa eu ver aqui. Podemos perder as promessas? Sim, se você não estiver posicionado em Cristo, você perde a sua promessa ou atrasa ela, tá? Eu acredito que eles estão trazendo agora essas pautas sobre alienígena, protocolo no Vaticano, como, né? Eles já estão, a nova ordem mundial, eu vou explicar bem bonitinho para você qual que é a intenção da nova ordem mundial. Eles já estão fomentando sobre, estamos vendo tudo. Alienígena é seres caídos, anjo caído, é demônio, tá, queridos? Tá? É demônio. Eles já estão fazendo tudo isso, que a hora que Jesus tirar o povo da terra, eles precisam dar uma desculpa, eles precisam ter argumento. Por que uma certa quantidade de pessoas foi removida da terra? E tem uma série até sobre isso. Quem já viu uma série? Tem uma série sobre isso. Tem uma série que mostra tudo sobre isso, certo? Então eles estão, eu vou trazer para você o porquê que eles estão trazendo um cenário, tá? Não é à toa que
muitos filmes, a vida inteira, sempre trouxe alienígena, vida, não sei o que, né? E nos últimos dias, o que tem se falado nas lives, o que tem se falado em coisas, de podcast sobre seres extraterrestres, eu não lembro o nome da série, gente. Dá uma googada aí, entra no Google, certo? Ok? Deixa eu ver aqui outras perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Mas é tudo planejado, tá? Então vocês sabem, para quem já é meu aluno da Escola de Libertadores, sabe, são 13 famílias que governam a nova ordem mundial. Então, Satanás, essas 13 famílias que têm muito poder em grandes empresas, tanto é que eles só se relacionam entre eles para gerar filhos, tá? Então são 13 famílias de muito poder, nós vamos falar isso lá no dia 8 de março. Depois dessas 13 famílias, nós vamos ter muitos nomes que fazem parte da nova ordem mundial, influenciando o mundo inteiro, tá? Fomentando ideologias, fomentando políticas, modismo e tantas outras coisas, certo? Então, por exemplo, Beyoncé, o marido dela, Elon Musk e tantas pessoas que são de influência mundial fazem parte dessa cúpula para orquestrar, tá? Esse tempo, tá? Essa manipulação, certo? Então nós precisamos entender que existe, né? Então existe muita mentira, tá? Muita mentira. Que a NASA fala, que esses órgãos, né, como a ONU e tantos outros, então existe a família Rockefeller tá? Então existe muita mentira, muita mentira. Vou contar uma para vocês aqui. Isso aí eu vou explanar para você bem bonitinho. O homem nunca foi na Lua. Mentiram todo o tempo para nós. O homem nunca pisou na Lua. O homem nunca pisou na Lua. Tudo um teatro muito bem, mal feito, tá? Então eu vou explanar todas essas coisas com vocês no dia 8, tá? Por enquanto, vocês vão ficar só aí nos chamariz do que vai ser. Então, faz a sua inscrição aí no link, o pessoal já postou aí, amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe vocês poderosamente, amém? Que Deus venha encher vocês de sabedoria, tá? Um tempo poderoso, um tempo sobrenatural, amém? Que você possa, né, expandir sua mente sobre o que eu vou falar no dia 8, expandir sua mente, que nós vamos trazer prova, nós vamos trazer todas as referências aí para vocês, tá? Mas já dá uma despertada. Eu tô fazendo coisas para vocês começar a expandir a mente de vocês, para vocês começar a entender. Muita coisa é mentira, queridos, muita coisa é mentira, tá? E o interesse sempre desses órgãos foi para que o ser humano nunca tivesse intimidade com Deus, para expandir, para que ele acreditasse no que ele é em Cristo. Sempre foi uma alienação muito grande, tá? Um dia abençoado para você. Você que é meu aluno da Escola de Avivamento, te vejo às 14 horas numa aula incrível sobre dimensões da glória de Deus, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a Nani fazer um questionário para vocês mandar as perguntinhas de vocês. Vou mandar postar lá no grupo do Seminário do Apocalipse, porque aí no dia eu tiro um tempo pra gente responder essas perguntas, dúvidas que não estiver sendo explanadas dentro do tema, tá bom? Mas você se prepara para ficar de 7 a 8 horas comigo, porque é um dos temas que eu mais gosto de abordar, tá bom? Beijo no seu coração.